Capítulo 10. Abraão persegue os assírios, afugenta-os, liberta Ló e todos os outros prisioneiros. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Jerusalém, prestam-lhe grandes honras. Deus promete-lhe que ele terá um filho com Sara. Nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar. Circuncisão ordenada por Deus. Gênesis 14. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia, perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono, e matou grande parte deles. Pôs os restantes em fuga e perseguiu-os todo o dia seguinte, até Soba de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, mas da coragem dos combatentes, pois Abraão tinha com ele apenas 318 homens e 3 de seus amigos quando derrotou aquele grande exército. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país, cobertos de vergonha e de confusão. Assim, Abraão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. O rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade. Esse príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo. E ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber apenas a Abraão, mas também a todos os seus. Deu-lhes, no meio do banquete que realizou, os louvores devido à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graças por tão gloriosa vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos. E este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abraão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com a parte de seus súditos. Mas Abraão o obrigou a receber tudo, reservando-se somente alguns víveres para os seus homens e uma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Aner e Mamre, que o haviam acompanhado. Esse ato generoso de Abraão foi tão agradável aos olhos de Deus que ele afirmou que não o deixaria sem recompensa, pelo que Abraão respondeu, abre aspas, "E como, Senhor, os vossos benefícios me poderiam dar alegria, pois que não deixarei a ninguém depois de mim que deles possam gozar e possuí-los?" Fecha aspas. Abraão ainda não tinha filhos. Então, Deus prometeu que lhe daria um filho e que a sua posteridade seria tão grande que igualaria o número das estrelas. Ordenou-lhe em seguida que oferecesse um sacrifício, e eis a ordem que ele observou. Tomou uma novilha de 3 anos, uma cabra e um carneiro da mesma idade, que cortou em pedaços, e uma rola e uma pomba, que ofereceu inteiras, sem partir. Antes de erguer o altar, quando as aves adejavam em torno das vítimas para se alimentar de seu sangue, ele ouviu uma voz do céu vaticinando que os seus descendentes sofreriam durante 400 anos grande perseguição do Egito, mas que triunfariam, enfim, sobre os seus inimigos, venceriam os cananeus e se tornariam senhores de seu país. Gênesis 16. Abraão morava naquele tempo num lugar chamado Carvalho de Mamre, muito próximo da cidade de Hebrom. Como vivia sempre aflito por ver que sua mulher era estéril, não deixava de rogar a Deus que lhe desse um filho. E Deus não somente confirmou a promessa que lhe fizera, como lhe garantiu ainda todas as outras coisas que lhe havia prometido quando ele fora obrigado a deixar a Mesopotâmia. Sara, então, deu a Abraão uma de suas escravas, de nome Agar, egípcia, a fim de que esta lhe desse um filho. Quando a escrava se sentiu grávida, desprezou a sua senhora e vangloriou-se de que os seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abraão. Esse homem justo ficou horrorizado com aquela ingratidão e deixou Sara à vontade para castigar a escrava como bem entendesse.
Agar, cheia de dor e de sofrimento, fugiu para o deserto e rogou a Deus que tivesse compaixão de sua miséria. Estava ainda nesse estado quando um anjo ordenou-lhe que voltasse a sua senhora, asseverando-lhe que esta a perdoaria, contanto que Agar reconhecesse a sua falta e aceitasse o castigo que devia receber como justa punição por sua ingratidão e por seu orgulho. Acrescentou que, se em vez de obedecer a Deus ela se afastasse mais, pereceria miseravelmente. Todavia, se submetesse de boa vontade, seria mãe de um filho que um dia haveria de reinar naquela província. Ela obedeceu, pediu perdão à sua senhora e o obteve, e pouco tempo depois deu à luz um filho, que foi chamado Ismael, isto é, atendido, para mostrar que Deus atenderá às orações de sua mãe. Gênesis 17. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 quando Deus lhe apareceu e disse que Sara teria um filho, o qual se chamaria Isaque, cuja posteridade seria muito grande e da qual nasceriam dos reis que se submeteriam pelas armas toda a terra de Canaã, desde Sidom até o Egito. E, a fim de distinguir a sua raça de outras nações, mandou circuncidar todas as crianças do sexo masculino, 8 dias após o nascimento, de que darei ainda outra razão. E, sobre o que Abraão pediu a Deus se Ismael viveria, ele respondeu-lhe que viveria muito tempo e que a sua posteridade também seria muito grande. Abraão deu graças a Deus por esses favores e logo fez-se circuncidar com toda a sua família, tendo já Ismael a idade de 13 anos.